Eu fiz uma pergunta aqui para Deus, que é uma pergunta que está me inculcando ultimamente. Essa pergunta, talvez um dia eu vou ter essa resposta, mas eu sei que essa resposta existe, ela está aí na internet, ela está em alguns lugares dentro da mídia. Mas o que realmente importa agora não é a resposta, e sim viver essa resposta. A pergunta parte do seguinte pressuposto: a vida que você leva, a vida que nós levamos, não importa a condição financeira, se eu tenho um status social bem remunerado ou se eu não tenho, se eu ando a pé ou se eu tenho um emprego medíocre. Não importa a condição, não importa os lados da sociedade em que eu estou ou que você está. O indivíduo como ser humano, a pergunta para Deus que eu fiz: como é que eu consigo viver verdadeiramente a minha natureza? Como é que eu consigo ser eu mesmo? Isso é muito profundo. Ser o que tem em mim, a minha essência. Como colocar para fora a minha essência? Existem os coachings, existe o estoicismo, existe alguns exercícios, né? Existe a educação, existe a igreja, existe alguns órgãos públicos, entidades, cúpulas que pregam sobre essa mudança, né, de comportamento das pessoas. Mas a pergunta é: como eu faço para ser eu mesmo? Aqui ao meu lado tem algumas crianças, elas estão brincando e elas estão vivendo a verdadeira natureza delas. Elas estão à vontade, elas não estão preocupadas com o que vai acontecer. Uma criança, por exemplo, pequena, né, ela corre de um lado para o outro, dentro de algum espaço onde há outras pessoas por perto. Ela não liga, ela não se importa. Quando ela quer uma coisa, ela grita, ela dá o berro, mas ela vai e consegue. Independente, pode ter um presidente lá dentro, pode ter qualquer pessoa lá dentro de importância, né, social. Quando uma criança quer algo, ela abre mão de qualquer coisa e passa a querer, a perseguir, a buscar, a pedir, a gritar. Ela tem coragem. Ela tem coragem. O meu aspecto aqui está um pouco de triste, mas porque eu ainda não consegui encontrar essa resposta. Vejo pessoas, né, fumando cigarro, bebendo, usando drogas, porque elas só querem viver. Essa é a essência. A verdadeira essência, como uma criança, sem se importar com o que outras pessoas vão falar de você, vão dizer de você. Por que existe isso? Por que existem pessoas comentando, criticando? Por que as pessoas precisam ser assim? Como eu disse, tem os lados, né, da sociedade, da cultura, da política, da religião, que ensinam sobre isso. Mas viver na prática, como eu consigo ser eu mesmo? Como eu consigo ser um ser humano liberto? Liberto do cativeiro. Isso é cativeiro. É eu viver e não conseguir me soltar, me expor, ser uma pessoa liberta. É mais ou menos isso. Essa é apenas uma reflexão sobre como viver a verdadeira natureza. E eu estou longe para ser assim. Mas eu estou aqui para aprender, né? O perfeccionismo entra nisso também. Somos perfeccionistas. Criamos ideais, ídolos, formas ideais para viver, pessoas famosas, ídolos que a gente tenta se incorporar nessas pessoas para ser o que não é. Vivendo um personagem. Esse é o meu personagem nesse momento, buscando explicar isso para você. Aqui, um pouco triste. Esse sou eu, para baixo às vezes, mas com esperança, com perseverança, com foco em algo muito bom. Que o que se aproxima desse algo é viver eu mesmo.
as coisas externas, as coisas maiores, se vier, né? Amém. Mas se não vir, eu não quero abrir mão da virtude de viver eu mesmo, de viver liberto de tudo isso, de todo esse aparato estatal que existe ao meu redor. Paredes de concreto, muros, pessoas encarceradas dentro desses concretos, muros, presos dentro delas mesmas. Fique com essa palavra, irmão, tá? Graça e paz seja com você, tá? Tamo junto.